Eu guardei a aliança dele por 10 anos. Todas as noites eu segurava ela e rezava para que ele voltasse para casa. Até que uma carta mudou tudo. Meu nome é Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Hoje tenho 73 anos, cabelos brancos como algodão e rugas que contam histórias de uma vida inteira. Mas quando essa história começou, eu tinha apenas 44 anos, ainda dava aulas na Escola Municipal de Campinas e acreditava piamente que o amor podia mover montanhas. Nossa casa na Rua das Acácias era pequena, mas aconchegante. 3 quartos, uma sala com sofá florido, que eu mesma escolhi, cozinha sempre cheirando a café fresco e bolo de fubá. As paredes amarelas refletiam a luz do sol da tarde, criando aquela atmosfera calorosa que só um lar verdadeiro consegue ter. Era ali que eu e Geraldo construíamos nossa vida, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Geraldo Ferreira dos Santos, meu marido por 25 anos, contador na empresa de materiais de construção do centro da cidade, homem metódico como um relógio suíço. Todos os dias, sem exceção, ele chegava às 6 da tarde em ponto. O barulho da chave girando na fechadura era música para meus ouvidos. Primeiro ouvia seus passos no corredor. Depois, o suspiro característico quando se sentava na poltrona marrom de couro sintético para ler o jornal. Sempre dobrava as páginas da mesma forma, sempre deixava os sapatos no mesmo lugar ao lado da porta. Cida, vocês são o casal perfeito, dizia Dona Eulália, nossa vizinha de cerca de 30 anos. E eu sorria, orgulhosa, porque realmente acreditava nisso. Éramos como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente. Ele, sério e responsável. Eu, mais sonhadora e falante. Ele gostava de números e planilhas. Eu preferia os livros de romance que lia antes de dormir. Mas nos completávamos. As manhãs tinham um ritual sagrado. Geraldo acordava às 6, tomava banho enquanto eu preparava o café. Pão francês quentinho da padaria do seu Joaquim, manteiga derretendo, queijo Minas Frescal. Ele lia as notícias do jornal em voz alta, enquanto eu arrumava o material para as aulas. Política, economia, esportes. Eu fingia prestar atenção, mas, na verdade, adorava apenas ouvir sua voz grave, ecoando pela cozinha. Cida, você tá me ouvindo? Ele perguntava às vezes com um sorrisinho maroto. Claro que tô, meu amor. Você estava falando sobre essas coisas de governo aí. Eu respondia, e nós dois ríamos. Eram momentos simples, mas que enchiam meu coração de uma felicidade silenciosa e profunda. Nossos fins de semana seguiam outro ritual, igualmente precioso. Sábado de manhã era dia de feira. Caminhávamos de mãos dadas pelas bancas, escolhendo verduras, frutas, conversando com os feirantes que já nos conheciam há anos. Como vai o casamento, seu Geraldo? Perguntava Dona Maria do Tomate. Firme e forte, graças a Deus, ele respondia, apertando minha mão. Domingos eram para a missa das 9 na Igreja do Rosário, almoço em família na casa da minha irmã Conceição e tarde preguiçosa assistindo televisão no sofá. Geraldo sempre cochilava durante o filme da tarde, a cabeça apoiada no meu ombro. Eu ficava ali, imóvel, ouvindo sua respiração pausada, sentindo o peso gostoso do seu corpo contra o meu. À noite, antes de dormir, ele segurava minha mão e dizia: Obrigado por mais um dia, Cida. Você é a melhor coisa da minha vida. E eu acreditava. Com toda a força do meu coração, eu acreditava. A aliança de ouro que ele usava havia sido comprada junto com a minha no dia do nosso casamento. Ouro, 18 quilates, gravada por dentro com nossos nomes e a data. Geraldo em Aparecida, 15/03/1989. 25 anos depois, o metal continuava brilhante, sem arranhões, como se fosse novo. Ele cuidava dela com carinho, sempre limpando com um paninho macio toda semana.
Agora, sentada aqui na mesma poltrona onde ele costumava ler jornal, segurando essa mesma aliança entre os dedos trêmulos, percebo como éramos ingênuos, como eu era ingênuo. Achava que conhecia cada centímetro da alma daquele homem, cada pensamento, cada sonho. Achava que 25 anos de casamento eram suficientes para construir uma base sólida, inabalável. Como eu estava enganada. Era 15 de março de 2014, nosso 25º aniversário de casamento, um sábado ensolarado, com aquele céu azul profundo que só o interior de São Paulo consegue oferecer. Acordei cedo, excitada como uma criança no Natal. Havia planejado uma celebração especial, daquelas que ficam gravadas na memória para sempre. Geraldo ainda dormia quando saí da cama. Observei seu rosto relaxado, os cabelos grisalhos desalinhados, a respiração tranquila. 49 anos, e eu ainda me apaixonava por ele toda manhã. Beijei sua testa de leve, cuidadosa para não acordá-lo, e fui para a cozinha preparar sua surpresa. Lasanha, a especialidade da casa, receita da minha sogra, que Deus a tenha. Molho de tomate feito do zero, carne moída temperada com aqueles temperos secretos que só as mulheres da nossa família conheciam, massa fresca que eu mesma havia preparado na véspera. O queijo derretia no forno, criando aquela crosta dourada que fazia água na boca. A mesa estava posta com nossa louça de festa, a que ganhamos de casamento e só usávamos em ocasiões especiais. Toalha de renda que minha mãe havia bordado, velas vermelhas, flores do jardim no vaso de cristal, tudo perfeito para celebrar um quarto de século de amor. Que cheiro gostoso, disse Geraldo, aparecendo na cozinha de pijama e chinelos. Mas havia algo diferente nele, uma inquietação que eu nunca tinha visto antes. Ele olhava para o relógio na parede com frequência, mexia no bolso da calça, tamborilava os dedos na mesa. Parabéns para nós, meu amor, eu disse, abraçando-o por trás enquanto ele tomava café. 25 anos. Quem diria, né? 25 anos? Ele repetiu, mas sem o entusiasmo que eu esperava. Sua voz soava distante, como se estivesse em outro lugar. Você tá bem? Parece preocupado com alguma coisa. Não, não é nada, só... Trabalho, você sabe como é. Trabalho. Sempre era trabalho quando ele não queria conversar sobre algo. Deixei para lá, pensando que a surpresa que eu havia preparado alegraria seu humor. Almoçamos em silêncio relativo. Eu falava sobre os planos para a tarde, sobre os vizinhos, sobre qualquer coisa que viesse à cabeça. Ele respondia com monossílabos, o olhar perdido em algum ponto além da janela. Quando terminou de comer, levantou-se abruptamente. Cida, vou ali na cidade buscar sua surpresa, disse, já se dirigindo para o quarto para se trocar. Meu coração deu um salto. Surpresa! É claro que ele havia preparado algo especial também. Como eu pude duvidar? Que tipo de surpresa? Perguntei, curiosa como uma gata. Se eu contar, não vai ser surpresa. Ele respondeu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Observei-o se vestir. Calça social azul marinho, camisa branca passadinha, sapato preto engraxado. Estava bonito, meu marido. O tempo havia sido gentil com ele. Alguns fios grisalhos nas têmporas, algumas rugas ao redor dos olhos, mas continuava o homem por quem me apaixonei há tantos anos. Não demora, tá? Pedi, ajeitando sua gravata. A sobremesa é pavê de chocolate do jeito que você gosta. Ele me abraçou então. Um abraço apertado, demorado, diferente dos abraços corriqueiros. Senti seus braços ao redor da minha cintura, seu queixo apoiado no meu ombro, sua respiração no meu pescoço. Era como se estivesse se despedindo. Eu te amo, Cida, murmurou no meu ouvido. Não esquece nunca disso. Eu também te amo, respondi, estranhando a intensidade do momento. Por que você está falando assim? Parece que vai embora para sempre. Ele se afastou,
Segurou meu rosto entre as mãos e me olhou profundamente nos olhos. Havia algo ali que eu não conseguia decifrar. Tristeza, culpa, medo. Volta logo, tá? Foi tudo que consegui dizer. Tá bom. Ele respondeu me dando um beijo na testa. Um beijo demorado, carinhoso, que pareceu durar uma eternidade. Foram as últimas palavras que trocamos. O último beijo que recebi dele. Ouvi o barulho do carro saindo da garagem e fui para a cozinha lavar a louça do almoço. As horas passaram devagar. 2 da tarde, 3, 4. Deve estar difícil de achar a tal surpresa, pensei. 5 da tarde, 6. Meu estômago começou a dar nós. Geraldo era pontual como um relógio. Nunca se atrasava sem avisar. 6:30. Liguei para o celular dele. Chamou até cair na caixa postal. 7 da tarde. Liguei novamente. E novamente. E novamente. Sempre a mesma mensagem gravada com sua voz. Oi, é o Geraldo. Não posso atender agora, mas deixe seu recado que eu retorno assim que possível. 8 da tarde. Liguei para a irmã dele, para os amigos, para colegas de trabalho. Ninguém o havia visto. 9 da noite e eu já caminhava pela casa como uma leoa enjaulada, o coração disparado, 1000 cenários terríveis passando pela minha cabeça. Ele bateu o carro, pensava. Tá internado em algum hospital, sem documentos, inconsciente. Ou então, foi assaltado, tá amarrado em algum lugar, esperando que alguém o encontre. 10 da noite. Não conseguia mais ficar parada. Vesti a primeira roupa que encontrei e saí para a rua. Caminhei pelo bairro todo, perguntando para qualquer pessoa que encontrava se tinha visto meu marido. Nada. Ninguém sabia de nada. 11 da noite, e eu estava na delegacia, as mãos tremendo tanto que mal conseguia assinar o boletim de ocorrência. Senhora, o senhor saiu para onde exatamente? Perguntou o delegado de plantão, um homem careca de meia-idade que parecia ter visto de tudo na vida. Para a cidade buscar uma surpresa. Era nosso aniversário de casamento. Que tipo de surpresa? Não sei, ele não quis contar. A senhora tem algum motivo para suspeitar que ele possa ter saído voluntariamente? Algum problema no casamento, dívidas, outras mulheres? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não, claro que não. Nós éramos felizes. Ele jamais me abandonaria assim. O delegado me olhou com aquela expressão que eu aprenderia a conhecer bem nos próximos anos. Uma mistura de ceticismo e piedade. Como se eu fosse uma mulher ingênua que não enxergava a realidade. Vamos procurar, senhora. Mas a estatística mostra que, na maioria dos casos, meu marido não me abandonou, gritei, interrompendo-o. Alguma coisa aconteceu com ele. Saí da delegacia já passava da meia-noite. As ruas estavam desertas, apenas alguns cachorros vadios e o som distante de música saindo de algum bar. Cheguei em casa e me sentei na poltrona dele, ainda sentindo seu cheiro no tecido. Ali fiquei até o amanhecer, olhando para a porta, esperando ouvir o barulho familiar da chave na fechadura. Mas Geraldo não voltou. Nem naquela noite, nem na seguinte, nem nunca mais. 3 dias. 72 horas de angústia pura, de telefonemas sem resposta, de orações desesperadas. 72 horas caminhando pela casa como um fantasma, mexendo nos objetos dele, cheirando suas roupas, procurando pistas que pudessem me dizer onde ele estava. Na manhã da terça-feira, o telefone tocou. Corri para atender, o coração quase saltando pela boca. Geraldo! Pensei. Finalmente! Dona Aparecida, aqui é o detetive Miranda, da Polícia Civil. A senhora pode vir aqui na delegacia? Encontramos algumas informações sobre seu marido. Minhas pernas ficaram bambas. Ele tá bem? Onde ele tá? É melhor conversarmos pessoalmente, senhora. A viagem até a delegacia pareceu durar uma eternidade. Minha irmã Conceição insistiu em me acompanhar, segurando minha mão durante todo o trajeto de ônibus. Vai dar tudo certo, Cida, ela repetia, mas sua voz tremia tanto quanto a minha.
Detetive Miranda era um homem alto, magro, com bigode grisalho e olhos cansados de quem havia visto muita desgraça na vida. Nos recebeu em uma sala pequena, com paredes descascadas e cheiro de café velho. Dona Aparecida, encontramos o carro do seu marido, disse sem rodeios. Onde? Ele estava junto? Não, senhora. O veículo estava abandonado na rodovia SP-340, cerca de 80 quilômetros daqui, próximo a Águas de Lindóia. Porta do motorista aberta, chaves no contato, documentos no banco do passageiro, carteira intacta, com dinheiro e cartões. Senti o mundo girar ao meu redor. Conceição segurou meu braço com força, me impedindo de cair da cadeira. E ele? Onde ele está? Não sabemos, senhora. Não há sinais dele. Vasculhamos toda a região, usamos cães farejadores, helicóptero, nada. Como assim nada? Uma pessoa não some assim no ar. O detetive suspirou fundo. Dona Aparecida, vou ser franco com a senhora. Existem algumas possibilidades. Primeira, seu marido pode ter sofrido um acidente, ter se ferido e caminhado para pedir ajuda, se perdendo na mata. Segunda, pode ter sido vítima de crime, sequestro ou coisa pior. Terceira o quê? Terceira, pode ter abandonado o carro propositalmente e saído da região por vontade própria. Isso é impossível. Geraldo jamais me abandonaria. Nós éramos felizes. Era nosso aniversário de casamento. Senhora, infelizmente essas situações são mais comuns do que imaginamos. Homens de meia idade, crises existenciais, segundo as famílias. Levantei da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. O senhor não conhece meu marido. Não tem o direito de falar essas coisas. Dona Aparecida, por favor, se acalme. Vamos investigar todas as possibilidades. Mas preciso que a senhora seja realista sobre... Realista? Meu marido desapareceu. Pode estar ferido, sequestrado, morto. E o senhor quer que eu seja realista? Conceição me puxou de volta para a cadeira. Cida, deixa o homem trabalhar. Ele está tentando ajudar. Os dias seguintes foram um borrão de atividades desesperadas. Mandei imprimir milhares de cartazes com a foto do Geraldo. Desaparecido. Geraldo Ferreira dos Santos, 49 anos. Visto pela última vez em 15/03/2014. Colei em todos os postes, muros, estabelecimentos comerciais de Campinas e região. Paguei anúncios no jornal local, na rádio, na TV. Minha casa virou um centro de operações. Vizinhos, parentes, amigos se revezavam para me fazer companhia e ajudar nas buscas. Dona Eulália fazia comida que eu não conseguia comer. Conceição dormia no sofá para não me deixar sozinha. O telefone tocava constantemente. Pessoas querendo ajudar, outras dando informações falsas, curiosos mórbidos querendo detalhes. Vi um homem parecido com ele na rodoviária, disse uma senhora. Corri até lá. Não era ele. Tem um cara internado no hospital de Águas de Lindóia, sem documentos. Ligou outra pessoa. Peguei o primeiro ônibus. Não era ele. Encontraram um corpo no rio, sussurrou alguém no telefone. Quase desmaiei antes de descobrir que era uma pegadinha cruel. 2 semanas depois do desaparecimento, o detetive Miranda me chamou novamente na delegacia. Dona Aparecida, investigamos todas as pistas. Conversamos com colegas de trabalho, amigos, familiares, vasculhamos contas bancárias, cartões de crédito, ligações telefônicas. Nada indica para onde seu marido pode ter ido. E agora, vocês vão desistir? Não desistimos, senhora, mas sem novas pistas, sem evidências de crime, o caso fica em segundo plano. Se aparecer alguma informação nova, se aparecer, e se não aparecer, eu vou ficar o resto da vida sem saber o que aconteceu com meu marido? Miranda baixou os olhos. Era uma expressão que eu veria muitas vezes nos próximos anos. A expressão de quem não tem mais o que fazer, de quem está desistindo.
Infelizmente, dona Aparecida, esses casos são mais comuns do que gostaríamos. Pessoas que simplesmente desaparecem, sem deixar rastro. Saí da delegacia com a sensação de que o mundo havia conspirado contra mim. A polícia estava desistindo. A família começava a sussurrar que eu deveria aceitar a realidade e tocar a vida para frente. Os vizinhos me olhavam com pena, como se eu fosse uma viúva que se recusava a aceitar a morte do marido. Mas eu não era viúva. Meu marido não estava morto. Estava desaparecido e eu não iria desistir dele. Naquela noite, sentada na nossa cama, abri o criado mudo dele. Dentro encontrei sua aliança de casamento. Ele a havia tirado antes de sair. Por quê? Por que um homem tira a aliança de casamento para buscar uma surpresa para a esposa? Peguei a pequena argola de ouro entre os dedos. Ainda estava morna, como se ele tivesse acabado de tirá-la. Fechei os olhos e fiz uma promessa silenciosa. Eu vou te encontrar, Geraldo. Não importa quanto tempo demore, eu vou descobrir a verdade. E foi assim que começaram os 10 anos mais longos da minha vida. Os primeiros meses foram os piores. Acordava todos os dias às 5 da manhã, mesmo sem ter para onde ir. Havia pedido licença na escola, incapaz de pensar em qualquer coisa que não fosse encontrar Geraldo. Ficava horas na frente do computador da biblioteca municipal, procurando por pistas na internet, ligando para hospitais de cidades vizinhas, checando obituários de jornais online. Criei perfis em todas as redes sociais possíveis. Procura-se Geraldo Ferreira dos Santos. Postava todos os dias, com sua foto sorridente da nossa última viagem a Santos. Compartilhava em grupos de pessoas desaparecidas, mandava mensagem para desconhecidos, implorava para que qualquer informação, por menor que fosse, me fosse repassada. A casa começou a refletir meu estado mental. Pilhas de jornais velhos espalhados pela sala, eu recortava qualquer notícia sobre desaparecimentos, acidentes, crimes não solucionados, mapas da região colados na parede da cozinha, com alfinetes marcando todos os lugares onde havia procurado. Fotos do Geraldo grudadas em todos os cômodos, como se ele fosse voltar a qualquer momento e eu quisesse que ele soubesse que nunca o esqueci. Conceição vinha todo dia depois do trabalho. Cida, você não pode viver assim. Olha o estado dessa casa. Olha o seu estado. Era verdade. Havia emagrecido 15 quilos. Os cabelos estavam sempre desalinhados. Usava a mesma roupa por dias seguidos. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Passava as noites acordada, olhando pela janela, imaginando que, a qualquer momento, veria os faróis do carro dele entrando na garagem. Ele pode estar com amnésia, eu dizia para quem quisesse ouvir. Bateu a cabeça, não lembra de nada, tá vagando por aí sem saber quem é. Pode ter sido sequestrado, insistia em outras ocasiões. Estão esperando o momento certo para pedir resgate. Ou então está internado em algum hospital psiquiátrico, sem condições de dizer quem é. Cada teoria que eu criava parecia mais plausível que a anterior, menos uma. A única que eu me recusava a considerar, que ele havia me abandonado voluntariamente. 6 meses depois do desaparecimento, o detetive Miranda me chamou para uma conversa difícil. Dona Aparecida, preciso lhe mostrar uma coisa. Era um relatório bancário. Geraldo havia feito saques regulares, pequenos, durante os 2 anos anteriores ao desaparecimento. R$ 50 aqui, 100 ali. Sozinhos, não significavam nada. Juntos, somavam quase R$ 15.000. Para onde foi esse dinheiro? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Não sabemos. Saques em dinheiro não deixam rastro do destino final. Mas pode ser qualquer coisa. Ele estava juntando para me dar uma surpresa maior, ou tinha alguma dívida que não queria me contar. Miranda me olhou com aquela expressão de piedade
que eu havia aprendido a odiar. Dona Aparecida, homens que planejam desaparecer voluntariamente costumam fazer exatamente isso. Pequenos saques durante muito tempo para não chamar atenção. Meu marido não me abandonou, gritei, batendo a mão na mesa. Vocês não entendem. Nós éramos felizes, mas uma sementinha de dúvida havia sido plantada. À noite, deitada na nossa cama, comecei a repassar os últimos meses antes do desaparecimento. Havia sinais que eu não percebera. Geraldo estava mesmo comportando-se de forma estranha. Aqueles telefonemas que ele atendia e saía de perto de mim para conversar, às vezes que chegava tarde do trabalho, dizendo que havia ficado fazendo hora extra, os fins de semana que saía para resolver uns problemas e voltava horas depois, sem explicar direito onde havia estado. Não, eu estava sendo paranoica. Geraldo me amava, eu tinha certeza disso. O primeiro ano passou devagar como melado. Parei de procurar ativamente. Os cartazes haviam desbotado nos postes. Ninguém mais ligava com informações, a polícia arquivou oficialmente o caso. Voltei a dar aulas porque precisava do dinheiro e porque ficar em casa o dia todo estava me enlouquecendo. As crianças da escola foram minha salvação. Quando estava ensinando matemática para os pequenos de terceira série, conseguia esquecer por algumas horas da minha tragédia pessoal. Eles me faziam rir com suas perguntas inocentes e travessuras. Tia Cida, por que a senhora está sempre triste? Perguntou a pequena Maria Clara um dia. Não tô triste, meu amor. É só que a tia tem uns problemas de gente grande, respondi tentando sorrir. Mas à noite, quando chegava em casa, a realidade me atingia como um martelo. A casa silenciosa, a cadeira vazia à mesa, a cama grande demais para uma pessoa só. E sempre, na mesinha de cabeceira, a aliança dele. Meu talismã, minha âncora, minha esperança. 2 anos, 3 anos, 4 anos. As pessoas pararam de perguntar sobre Geraldo. Assumiram que eu havia aceitado que ele não voltaria mais. Parentes distantes começaram a sugerir que eu refizesse minha vida, que procurasse alguém novo, como se 25 anos de casamento pudessem ser substituídos assim, como se troca um móvel velho por um novo. Cida, você ainda é nova, dizia Conceição. Não vai passar o resto da vida sozinha esperando por um fantasma. Ele não é um fantasma, ele está vivo. Eu sinto, e eu realmente sentia. Às vezes, caminhando pelo centro da cidade, tinha a impressão de vê-lo de longe. Um homem de costas, com a mesma altura, o mesmo jeito de andar. Corria atrás, o coração disparado, só para descobrir que era um estranho qualquer que nem se parecia tanto assim com ele. Outras vezes, o telefone tocava e ninguém atendia do outro lado. Geraldo, eu sussurrava, é você? Mas só ouvia o ruído da linha e depois o sinal de desligado. No 5º ano, mudei todas as fechaduras da casa. Não porque não quisesse que ele voltasse, mas porque queria ter certeza de que, quando voltasse, ele teria que tocar a campainha. Queria ouvir sua voz me pedindo para abrir a porta. Queria ter a chance de olhar em seus olhos e perguntar: onde você esteve todos esses anos? No 6º ano, comecei a frequentar um grupo de apoio para familiares de pessoas desaparecidas. Uma vez por semana, nos reuníamos na sala de uma igreja do centro para compartilhar nossas histórias e nosso sofrimento. Havia a dona Neuza, cujo filho havia sumido aos 17 anos voltando da escola. O seu Antônio, cuja esposa saíra para comprar pão e nunca mais voltara. A Joana, cuja irmã desaparecera durante uma viagem de trabalho. Ouvir outras histórias me fazia perceber que eu não estava sozinha naquele inferno, mas também me mostrava uma realidade cruel. A maioria das pessoas que desaparecem nunca mais é encontrada. Ficam para sempre como fantasmas na vida de quem fica, presentes pela ausência, vivos na memória e mortos na realidade.
O importante é não perder a esperança, dizia a psicóloga que coordenava o grupo. Mas também é importante aprender a viver, apesar da incerteza. Viver apesar da incerteza. Como se fosse fácil. No 7º ano, aposentei-me. Aos 51 anos, estava cansada demais para continuar fingindo normalidade na frente das crianças. Recebi minha aposentadoria integral por tempo de serviço e decidi me dedicar integralmente a procurar Geraldo. Contratei 2 detetives particulares diferentes. O primeiro, um ex-policial aposentado, vasculhou bancos de dados, procurou por Geraldo em outros estados, checou registros de hospitais e necrotérios, nada. O segundo, uma mulher especializada em pessoas desaparecidas, refez toda a investigação desde o início. Também não encontrou pista alguma. Dona Aparecida, disse ela depois de 3 meses de trabalho. Seu marido sumiu, como se tivesse evaporado. Não usa cartão de crédito, não tem conta bancária ativa, não consta em folha de pagamento, não tem multas de trânsito, é como se não existisse mais. Ou como se estivesse usando outro nome. Pensei, mas não falei em voz alta. 8º ano, 9º ano. A rotina havia se estabelecido. Acordar, tomar café sozinha, cuidar da casa, assistir televisão, dormir abraçada com a almofada que ainda guardava o cheiro dele. Nos fins de semana, visitava cemitérios da região, checando se algum corpo não identificado poderia ser dele. Caminhava entre as lápides, lendo nomes, datas, procurando por pistas que me levassem até ele. As pessoas do bairro me olhavam com uma mistura de admiração e pena. Coitada da dona Cida, ouvia sussurrarem. 10 anos e ainda acredita que ele vai voltar. Mas eu não ligava para os comentários. Enquanto houvesse um fio de esperança, eu me agarraria a ele. No 10º ano, eu já era uma mulher diferente. Os cabelos, antes castanhos, estavam completamente grisalhos. Rugas profundas marcavam meu rosto, especialmente ao redor dos olhos, de tanto chorar. Havia emagrecido tanto que as roupas ficavam folgadas no meu corpo, mas minha determinação continuava inabalável. Todas as noites, antes de dormir, pegava a aliança dele e fazia a mesma oração. Senhor, me dê forças para aguentar mais um dia, e se for da sua vontade, traga meu marido de volta para casa. Eu não sabia que minha oração estava prestes a ser atendida. Não da forma que eu esperava, mas de uma maneira que mudaria minha vida para sempre. Março de 2024. 10 anos exatos desde o desaparecimento. Eu havia acordado especialmente melancólica naquela manhã, sabendo que era o aniversário da pior data da minha vida. 54 anos, cabelos brancos, corpo cansado, mas alma ainda esperançosa. Fiz meu café da manhã rotineiro, pão com manteiga, café preto, suco de laranja, e me sentei à mesa da cozinha para mais um dia igual a todos os outros. O sol entrava pela janela, iluminando as plantas que eu cuidava com carinho. Eram minha única companhia constante junto com Mingau, um gato vira-lata que havia adotado no 5º ano da espera. Era uma manhã comum de terça-feira quando ouvi a campainha tocar. Achei estranho. O carteiro normalmente só passava à tarde e eu não esperava visita. Fui até a porta e abri. Correspondência para Dona Aparecida Ferreira dos Santos, disse o carteiro, um rapaz jovem que eu não conhecia. Sou eu. Ele me entregou uma carta comum, envelope branco, sem remetente. Apenas meu nome e endereço escritos à mão, com letra cursiva que eu não reconheci. Agradeci e fechei a porta, curiosa. Voltei para a cozinha, sentei na cadeira e examinei o envelope contra a luz. Não conseguia ver nada através do papel. Com cuidado, abri-o com uma faca de mesa. Dentro, uma única folha de papel dobrada. Desdobrei devagar, o coração começando a acelerar sem saber por quê. E então li as palavras que mudariam minha vida para sempre.
Rua das Palmeiras, 247, Poços de Caldas. Sequer a verdade sobre Geraldo. Minha mão começou a tremer tanto que derrubei a xícara de café no chão. O barulho da porcelana quebrando ecoou pela cozinha silenciosa, mas eu nem notei. Meus olhos estavam fixos naquelas palavras. Li uma vez, duas, três vezes, tentando processar o que estava vendo. Alguém sabia alguma coisa sobre Geraldo. Alguém que conhecia meu endereço, que sabia que eu ainda procurava por ele. Alguém que, depois de 10 anos de silêncio absoluto, decidira me dar uma pista. Mas por quê? E por que agora? Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Levantei da cadeira, caminhei pela cozinha, sentei novamente. Poços de Caldas, uma cidade turística em Minas Gerais, a cerca de 6 horas de ônibus daqui. Eu havia estado lá uma vez, muitos anos atrás, em uma viagem com Geraldo. Será que era só coincidência? Sequer a verdade sobre Geraldo. A verdade? Depois de uma década de teorias, suposições, esperanças e desesperos, alguém estava me oferecendo a verdade. Peguei o telefone e liguei para a Conceição. Cida, o que aconteceu? Sua voz está estranha. Conceição, recebi uma carta. Alguém sabe alguma coisa sobre o Geraldo? Silêncio do outro lado da linha. Cida, que tipo de carta? Li para ela as palavras escritas no papel. Ouvi sua respiração pesada. Irmã, isso pode ser pegadinha. Você já passou por isso antes. Lembra daquele homem que ligou dizendo que tinha visto o Geraldo em Ribeirão Preto? E daquela mulher que jurava que ele estava trabalhando numa fazenda em Goiás? Era verdade. Ao longo dos anos, havia recebido várias informações falsas. Pessoas querendo se aproveitar do meu desespero, outras apenas confundindo Geraldo com outra pessoa. Todas me levaram a viagens inúteis e corações ainda mais partidos. Mas e se dessa vez for verdade? Perguntei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. E se não for? Cida, você tem que parar com isso. 10 anos, irmã. 10 anos. Você não pode continuar se torturando assim. Eu não consigo desistir dele. Não consigo. Então, pelo menos leva alguém junto. Não vai sozinha para uma cidade estranha atrás de uma carta anônima. Conceição tinha razão, mas eu sabia que não conseguiria convencer ninguém a me acompanhar nessa jornada. Todos ao meu redor haviam desistido de Geraldo há anos. Para eles, eu era uma mulher obcecada, agarrada a um fantasma, incapaz de aceitar a realidade. Passei o resto do dia olhando para a carta, virando-a de um lado para o outro, procurando por mais pistas. A letra era cuidadosa, sem pressa, de alguém que havia pensado muito antes de escrever aquelas palavras. O papel era comum, do tipo que se compra em qualquer papelaria. O envelope tinha carimbo dos Correios de Campinas, postado na véspera. À noite, sentada na poltrona de Geraldo, tomei minha decisão. Não importava se era uma pegadinha, não importava se era perigoso, não importava se todos achavam que eu estava louca. Eu iria a Poços de Caldas. Não conseguiria viver comigo mesma se não fosse. Peguei a aliança dele na mesinha de cabeceira e a segurei com força. Amanhã eu vou descobrir a verdade sobre você, sussurrei para ela. Seja qual for essa verdade. Não dormi naquela noite. Ficei imaginando o que encontraria no endereço da carta. Uma casa? Um escritório? Uma pessoa que conhecia Geraldo? Ou apenas mais uma decepção em uma década de decepções? De madrugada, arrumei uma pequena mala, roupas para 2 dias, a carta, um pouco de dinheiro, a aliança de Geraldo. Não sabia se voltaria no mesmo dia ou se precisaria dormir lá. Às 5 da manhã, estava na rodoviária comprando uma passagem para Poços de Caldas. O próximo ônibus saía às 7. Comprei um café e um pão na lanchonete e fiquei sentada esperando, olhando para a carta repetidas vezes. Outras pessoas aguardavam seus ônibus, famílias viajando, executivos indo a trabalho, turistas em férias.
todos com destinos certos, objetivos claros. Eu era a única ali seguindo uma carta anônima atrás de um fantasma. Quando chamaram o ônibus para Poços de Caldas, levantei com as pernas bambas. Estava nervosa como nunca estivera em minha vida. Depois de 10 anos de busca, talvez eu finalmente descobrisse o que havia acontecido com meu marido. Sentei na janela e fiquei olhando a paisagem passar. Campos verdes, pequenas cidades, montanhas ao longe. A cada quilômetro percorrido, meu coração batia mais forte. Em algumas horas, eu saberia a verdade sobre Geraldo. Só não imaginava que essa verdade seria muito mais dolorosa do que qualquer coisa que eu havia imaginado em 10 anos de sofrimento. 6 horas de viagem que pareceram uma eternidade. 6 horas olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem mudar, tentando imaginar o que me aguardava no final da jornada. Meu estômago estava embrulhado, as mãos suadas, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que os outros passageiros podiam ouvir. Poços de Caldas apareceu no horizonte como uma cidade de cartão postal. Montanhas verdes ao fundo, prédios baixos, árvores por toda parte. Uma cidade turística, famosa pelas águas termais e pelo clima ameno. Eu e Geraldo havíamos vindo aqui uma vez, logo no início do casamento. Foi uma viagem romântica, dessas que ficam guardadas no coração para sempre. Desci do ônibus às 2 da tarde, com as pernas bambas e a boca seca. Peguei um táxi na frente da rodoviária. Rua das Palmeiras, por favor, disse ao motorista, um senhor de meia-idade com cara simpática. Que número? 247. Ele assentiu e saímos. Durante o trajeto, tentei puxar conversa. Talvez ele conhecesse a rua, talvez soubesse algo sobre o endereço, mas descobri apenas que era um bairro residencial, classe média, lugar tranquilo onde morava gente trabalhadora. 15 minutos depois, o táxi parou em frente a uma casa que fez meu mundo desabar. Era uma casa amarela, térrea, com um jardim pequeno, mas bem cuidado, portão de ferro pintado de verde, 2 bicicletas infantis espalhadas pelo quintal, roupas no varal. Uma casa comum, de família comum. Mas havia algo nela que me causou um arrepio estranho, como se meu subconsciente estivesse tentando me alertar para algo que minha mente consciente ainda não conseguia processar. Paguei o táxi e fiquei parada na calçada, olhando para a casa. Não havia ninguém à vista. As janelas estavam abertas, cortinas brancas balançando na brisa da tarde. Podia ouvir vozes de crianças vindo de dentro, risadas, o som de televisão ligada. Respirei fundo e caminhei até o portão. Havia uma campainha do lado direito. Apertei e o som ecoou pela casa. Ouvi passos se aproximando. A porta se abriu e uma mulher apareceu. Loira, cerca de 30 anos, bonita, usando um vestido floral azul e um avental de cozinha. Estava visivelmente grávida, barriga grande de uns 7 ou 8 meses. Posso ajudá-la? Perguntou com um sorriso simpático. Eu recebi este endereço numa carta. Gaguejei mostrando o papel. Sobre meu marido, Geraldo. A expressão dela mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, os olhos se arregalaram, a cor sumiu do rosto. Geraldo? Repetiu, quase sussurrando. Geraldo Ferreira dos Santos. Ele desapareceu há 10 anos e alguém me mandou este endereço, dizendo que eu encontraria a verdade sobre ele aqui. A mulher ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando uma informação impossível. Então, sem dizer uma palavra, se virou e gritou para dentro da casa. Silvano! Silvano, vem aqui, rápido! Silvano, não Geraldo. Meu coração deu um pulo de alívio e decepção ao mesmo tempo. Não era ele. Era tudo um engano. Uma pegadinha cruel, mais uma pista falsa. Mas então ouvi passos pesados se aproximando e um homem apareceu atrás da mulher. Alto, cabelos grisalhos, alguns quilos a mais do que na minha memória.
Usava uma camisa polo azul e bermuda jean. Carregava sacolas de supermercado nas mãos. Era Geraldo, meu Geraldo. Vivo, inteiro, real, bem ali na minha frente. O mundo parou. Literalmente parou. Não conseguia respirar, não conseguia piscar, não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Depois de 10 anos procurando, sonhando, esperando, rezando, ele estava ali, casualmente carregando compras, como se nada tivesse acontecido. As sacolas caíram das mãos dele. Ouvi o barulho de tomates rolando pela calçada, vidros quebrando, latas tilintando, mas não tirei os olhos do rosto dele. Estava pálido como um fantasma, a boca entreaberta, os olhos arregalados de choque e... culpa? Cida. Foi tudo que ele conseguiu dizer. A voz era a mesma, grave, rouca. Aquela voz que eu ouvia em sonhos todas as noites há 10 anos. A voz que me dizia, eu te amo todas as manhãs por 25 anos. A voz que me disse, volta logo, tá? No último dia que o vi. Geraldo, sussurrei, sem conseguir falar mais alto. Atrás dele, a mulher grávida segurava o batente da porta, olhando de mim para ele com uma expressão de completa confusão. Silvano, quem é essa mulher? Por que ela tá te chamando de Geraldo? Silvano. Ele estava usando outro nome, vivendo como outra pessoa, com outra mulher, grávida. E se ela estava grávida agora? E se havia bicicletas infantis no quintal? Quantos filhos vocês têm? Perguntei, a voz saindo trêmula. Geraldo, ou Silvano, não respondeu. Continuava me olhando como se eu fosse um fantasma que havia voltado para assombrá-lo. 2, respondeu a mulher automaticamente. Bia tem 7 anos e o Pedro 5. E esse aqui, ela acariciou a barriga, vai nascer em 2 meses. 3 filhos. Ele havia me abandonado e construído uma família inteira. 7 anos a menina mais velha. Isso significava que ela havia nascido apenas 3 anos depois do desaparecimento. 3 anos. Enquanto eu estava colando cartazes pela cidade, chorando, implorando a Deus para que ele voltasse, ele estava aqui, feliz, constituindo nova família. Papai, quem é a senhora? Perguntou uma menina que apareceu na porta. Cabelos cacheados, olhos castanhos iguais aos do pai. Ela se escondeu atrás da perna dele, olhando para mim com curiosidade infantil. Papai. Ela o chamava de papai. Geraldo, meu marido, pai de outras crianças. As pernas ficaram bambas. Segurei no portão para não cair. 10 anos. 10 anos da minha vida desperdiçados esperando por um homem que havia me abandonado voluntariamente. 10 anos recusando outros relacionamentos, outras oportunidades, outras chances de felicidade porque eu era casada. Porque meu marido ia voltar, porque nosso amor era verdadeiro. Como você me encontrou? Perguntou Geraldo, finalmente encontrando a voz. Alguém me mandou este endereço, respondi, mostrando a carta. Quem foi? Quem sabe da verdade? Ele pegou o papel, leu rapidamente. Sua expressão ficou ainda mais sombria. Não sei. Ninguém aqui sabe sobre antes. Antes? Antes do quê? Silvano, do que vocês estão falando? Perguntou a mulher, agora claramente nervosa. Quem é essa mulher? Por que ela veio aqui? Geraldo olhou para ela, depois para mim, depois para a filha que ainda se escondia atrás da sua perna. Vi o momento exato em que ele tomou a decisão de contar a verdade. Silvana, disse ele, a voz pesada como chumbo. Essa é Aparecida, minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Silvana ficou olhando para ele como se ele tivesse falado em língua estrangeira. Sua esposa? Como assim sua esposa? Eu sou sua esposa. Não, respondi, tirando minha certidão de casamento da bolsa. Sempre a carregava comigo, como prova de que eu não era louca, de que ele realmente havia existido, de que nosso casamento havia sido real. Eu sou a esposa dele.
casada no civil e no religioso desde 15 de março de 1989. Nós nunca nos divorciamos. Silvana arrancou o papel das minhas mãos, leu rapidamente. Sua face ficou lívida. Você é casado com outra pessoa? Gritou para Geraldo. Todo esse tempo, nossa filha, nossos filhos, nossa vida. Tudo mentira? Não é mentira, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu amo você, amo nossa família. Mas você tinha outra família, tinha outra vida. Tinha? Ele admitiu, me olhando nos olhos pela primeira vez desde que me viu. Mas aquela vida acabou. Eu escolhi vocês. Escolheu? Como se eu fosse uma opção descartável, como se 25 anos de casamento fossem algo que podia ser simplesmente abandonado quando ele cansou. Por quê? Perguntei, a voz quase inaudível. Por que você fez isso comigo? E então, finalmente, depois de 10 anos de silêncio, Geraldo começou a contar a verdade. Entra, disse Geraldo, abrindo o portão. Acho que você merece saber de tudo. Silvana protestou. Não, não vou deixar essa mulher entrar na minha casa. É a minha casa também, respondeu ele com uma firmeza que eu reconhecia dos velhos tempos. E ela tem o direito de saber a verdade. Caminhei como um robô até a sala. Era uma casa simples, mas aconchegante. Sofá bege, televisão ligada num desenho animado, brinquedos espalhados pelo chão. Na parede, fotos da família feliz, Geraldo e Silvana no casamento religioso, porque civil eles não podiam fazer, já que ele continuava casado comigo. As crianças em várias idades, passeios, festas de aniversário, uma vida inteira construída sobre a mentira. Sentei no sofá, as pernas tremendo. Silvana permaneceu de pé, braços cruzados, grávida e furiosa. As crianças foram mandadas para o quarto. Brinquem lá dentro, que papai e mamãe precisam conversar com a visita. Geraldo se sentou na poltrona em frente a mim. Era surreal estar ali, naquela sala estranha, olhando para o homem que eu procurei durante 10 anos. Estava mais velho, é claro, cabelos quase todos grisalhos, algumas rugas a mais, uns quilos extras na barriga. Mas era ele, meu marido, o pai dos filhos de outra mulher. Quando começou? Perguntei. Ele suspirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Silvana trabalhava como secretária na empresa onde eu prestava serviços de contabilidade. Isso foi em 2009, uns 5 anos antes de eu sair. Sair? Você abandonou sua família. Não saiu? Cida, deixa eu contar do jeito que foi. Do jeito que foi? Do jeito que foi é que você me deixou 10 anos procurando por você feito uma louca. Do jeito que foi é que você fingiu estar morto enquanto construía uma vida nova. Silvana interviu. Ele não fingiu estar morto. Ele me contou que era viúvo, que a esposa tinha morrido num acidente. Viúvo. Ele havia me matado para ela, para poder recomeçar sem explicações complicadas. Continua, disse, tentando manter a voz firme. No começo, era só trabalho, ele continuou. Mas a gente começou a conversar, a se conhecer melhor. Ela era jovem, bonita, cheia de vida. E eu estava passando por uma crise. Que crise? Crise dos 40, sei lá. Olhava minha vida e via só rotina. Mesma casa, mesmo trabalho, mesma conversa todo dia. Sentia que estava ficando velho, que a vida estava passando e eu não estava vivendo de verdade. E éramos felizes. Pelo menos eu achava que éramos. Eram felizes, Cida. Você era feliz. Eu fazia força para ser feliz. Mas por dentro estava me sentindo sufocado. Cada palavra era uma punhalada. 25 anos de casamento que eu considerava perfeito, e ele se sentia sufocado, enquanto eu acordava todos os dias grata por ter um marido maravilhoso, ele sonhava em fugir. E quando começaram a ter um relacionamento? 2011, 2 anos depois que a gente se conheceu. No começo era só, sei lá, escapadinha.
Ela sabia que eu era casado. Eu deixei bem claro que nunca ia deixar você. Mas deixou. As coisas foram ficando sérias. A Silvana engravidou em 2012. Minha matemática mental funcionou rapidamente. Se a menina tinha 7 anos agora, havia nascido em 2017. Isso significava que Silvana engravidou em 2016, não 2012. A Bia não tem 10 anos? Perguntei confusa. Silvana e Geraldo trocaram um olhar. Teve outra criança antes, admitiu ele, baixando os olhos. Um menino. Nasceu em 2013, mas morreu com 6 meses. Síndrome da morte súbita do bebê. O silêncio na sala ficou pesado. Silvana começou a chorar quietly, uma mão no ventre. Geraldo continuou falando, a voz cada vez mais baixa. Quando o Gabriel morreu, eu percebi que amava essa família tanto quanto a outra. Ou talvez mais, sei lá. Era uma vida nova, uma chance de recomeçar, de ser um pai de verdade. Você não era um pai de verdade comigo? Não éramos uma família de verdade. Éramos, mas não tivemos filhos, Cida. Você lembra como tentamos, como isso era um problema entre a gente? Lembrava. Tentamos ter filhos por anos. Fizemos exames, tratamentos, tentativas. Nunca descobrimos por que não conseguia engravidar. Eventualmente nos conformamos e decidimos que éramos felizes só nós dois. Pelo menos eu me conformei. Depois que o Gabriel morreu, eu sabia que não podia abandonar a Silvana. Ela precisava de mim. E eu queria ficar com ela. Então começou a planejar sua saída. Comecei a tirar dinheiro aos poucos, como você descobriu. Consegui documentos falsos através de um conhecido que trabalhava no cartório. Não foi fácil, mas em 2 anos eu tinha uma identidade nova. Silvano Silva Santos. Silvano Silva Santos. Até o nome era uma versão alterada do original. E o carro abandonado na estrada? Dirigi até lá, deixei tudo como se tivesse sido um sequestro ou acidente. Tinha um amigo esperando com outro carro a alguns quilômetros dali. Vim direto para cá. Quem te ajudou? Quem mais sabia? Ninguém mais. O cara que me deu os documentos falsos nem sabia para que eu queria. O que me ajudou com o carro achava que era por causa de dívida de jogo, essas coisas. Então, ele havia planejado tudo sozinho, friamente, calculadamente. Enquanto eu fazia lasanha para nosso aniversário de casamento, ele estava executando um plano que havia demorado 2 anos para ser elaborado. E você nunca pensou em mim? Em como eu ficaria? Geraldo finalmente me olhou nos olhos. Vi lágrimas ali, mas também vi algo que me partiu o coração ainda mais. Alívio. Alívio por finalmente não precisar mais fingir, por finalmente poder contar a verdade. Pensei sim, todo dia, principalmente no começo. Mas eu achei que você ia superar, que ia refazer sua vida. Você é uma mulher forte, inteligente, bonita. Achei que em uns 2, 3 anos você teria encontrado outra pessoa. Eu te amava. Como você achou que eu ia superar assim? Fácil. Eu não sabia que você ia ficar procurando por tanto tempo. Não sabia que você nunca ia desistir. E se você soubesse, teria voltado? Ele demorou para responder. Olhou para Silvana, grávida, e chorando no canto da sala. Olhou para a porta do corredor, de onde vinham risadas das crianças brincando. Olhou de novo para mim. Não, disse finalmente. Não teria voltado. Essa foi a pior resposta de todas. Não havia arrependimento, não havia se eu pudesse voltar no tempo. Ele escolheu essa vida, essa família, e escolheria de novo. Quem mandou a carta? Perguntei, tentando mudar de assunto antes que eu desmoronasse completamente. Não sei. Juro que não sei. Ninguém aqui sabe sobre minha vida anterior. Nem os vizinhos, nem os amigos, nem a família dela. Sou Silvano Silva Santos há 10 anos. Alguém descobriu? Alguém que conhece os 2 nomes, que sabe onde eu moro? Deve ser alguém de Campinas que me viu aqui, ou alguém da empresa onde eu trabalhava antes, que descobriu de alguma forma.
Silvana finalmente falou. Eu não posso acreditar nisso. Toda a nossa vida é mentira. Nosso casamento é mentira. Nossos filhos são verdadeiros, disse Geraldo firmemente. Nosso amor é verdadeiro. O passado é passado. O passado é passado? Gritei, levantando do sofá. O passado é passado? Eu sou seu passado. 25 anos de casamento são passado. Cida, não, não me chama de Cida. Você perdeu o direito de me chamar de Cida quando fingiu que eu estava morta. As crianças apareceram na porta do corredor, assustadas com os gritos. A menina mais velha correu para o pai. Papai, por que todo mundo está gritando? Geraldo a pegou no colo, beijou sua cabeça. Não é nada, minha princesa. Volta lá para o quarto brincar com seu irmão. Mas a senhora está chorando, disse a menina olhando para mim. Era verdade. Eu estava chorando sem perceber. Lágrimas quentes descendo pelo meu rosto, 10 anos de dor finalmente encontrando saída. A senhora é amiga do papai? Perguntou inocentemente. Olhei para aquela criança linda, de olhos iguais aos do pai, e pensei em como responder. Amiga, ex-esposa, a mulher que ele abandonou para poder criar vocês? Era, respondi. Era amiga do papai há muito tempo. A menina sorriu e voltou correndo para o quarto. Geraldo me olhou com uma expressão que misturava gratidão e culpa. Obrigado por não destruir a inocência das suas filhas. Não agradeça. Eu não sou igual a você. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Não tinha mais nada para falar, nada mais para descobrir. A verdade estava ali, nua e crua. Meu marido havia me abandonado por uma vida nova, uma família nova, uma chance de recomeçar. E aparentemente havia sido a melhor decisão da vida dele. Cida, espera. Parei na porta, mas não me virei. O que vai fazer agora? Vou viver, respondi. Vou finalmente viver minha vida ao invés de viver esperando pela sua. Saí da casa amarela e fechei o portão atrás de mim. Não olhei para trás. A viagem de volta para Campinas foi completamente diferente da ida. 6 horas olhando pela janela, mas agora não havia expectativa, não havia nervosismo. Apenas um vazio imenso onde antes havia esperança. Sentei no fundo do ônibus, perto da janela, e deixei as lágrimas correrem livremente. 10 anos. 10 anos da minha vida desperdiçados esperando por alguém que nunca teve intenção de voltar. 10 anos recusando convites, oportunidades, outras chances de amor porque eu era uma mulher casada, fiel, que esperava pelo marido. Outros passageiros me olhavam com curiosidade, mas eu não ligava. Que olhassem, que vissem uma mulher de 54 anos chorando no ônibus, que inventassem suas teorias sobre minha tristeza. Nada poderia ser pior que a verdade. Cheguei em casa quando já era noite. A casa estava exatamente como eu havia deixado na manhã anterior, mas parecia diferente, vazia de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Durante 10 anos, ela esteve vazia do Geraldo, mas cheia da esperança de que ele voltasse. Agora estava vazia de tudo. Fui direto para o quarto e abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá estava a aliança dele, dourada e brilhante, esperando por mim como havia esperado por 10 anos. Peguei-a entre os dedos, sentindo seu peso familiar. Geraldo em Aparecida, 15/03/1989. Li a gravação pela milésima vez. Que ironia! Nosso nome junto para a eternidade numa pequena argola de ouro que ele havia tirado do dedo antes de me abandonar. Caminhei até a cozinha, abri a lixeira e joguei a aliança dentro, por cima das cascas de banana e borra de café. Mas imediatamente me arrependi. Não era raiva que eu senti, era dor pura, luto pela morte de um amor que eu pensava eterno. Voltei à lixeira, vasculhei entre os detritos até encontrar a aliança. Lavei-a na pia, sequei com carinho e a guardei numa gaveta qualquer.
Não ia mais dormir com ela na mesinha, mas também não conseguia jogá-la fora. Era tudo o que restava de 25 anos de casamento, de uma vida que eu pensei ter sido feliz. Naquela noite, deitei na cama que havia sido nossa e chorei como não chorava há anos. Não era o choro de desespero dos primeiros meses após o desaparecimento. Era o choro do luto, da perda definitiva, do fim de uma era. Chorei pela mulher ingênua que eu tinha sido, que acreditava piamente na felicidade do casamento. Chorei pelos 10 anos perdidos esperando por alguém que estava vivendo feliz com outra família. Chorei pelas oportunidades que recusei, pelos homens interessados que afastei, pela vida que deixei de viver. Mas, principalmente, chorei pela traição. Não apenas a traição conjugal. Essa eu poderia ter perdoado, superado, trabalhado junto com ele para reconstruir. Chorei pela traição da memória, por descobrir que nossa vida feliz havia sido uma mentira para ele. Enquanto eu guardava com carinho cada momento que vivemos juntos, ele se sentia sufocado, preso, desesperado para escapar. Na manhã seguinte, acordei com olhos inchados e uma decisão tomada. Não ia mais viver no passado. Não ia mais ser a mulher do Geraldo desaparecido ou a coitadinha que o marido abandonou. Ia ser simplesmente Aparecida. Uma mulher de 54 anos que tinha muito ainda para viver. A primeira coisa que fiz foi ligar para Conceição. Cida, como foi a viagem? Encontrei ele. Silêncio do outro lado da linha. Ele tá vivo, bem, casado com outra, tem 3 filhos. Finge que eu morri num acidente. Meu Deus do céu. Cida, você tá bem? Não, mas vou ficar. Conceição veio almoçar comigo naquele dia. Trouxe lasanha. Ironia das ironias. A mesma receita que eu havia feito no último dia com Geraldo. Conversamos a tarde inteira. Chorei mais um pouco, mas também rir pela primeira vez em muito tempo. Você é nova ainda, disse minha irmã. 54 anos, aposentada, livre, pode fazer o que quiser da vida. Não sei nem por onde começar. Começa pequeno, muda o cabelo, compra roupas novas, pinta a casa, depois a gente vê. E foi isso que fiz. Na semana seguinte fui ao salão pela primeira vez em anos. Cortei o cabelo bem curto, tingir de um castanho mais claro, fiz as unhas. O reflexo no espelho me surpreendeu. Havia uma mulher bonita ali, uma mulher que eu não via há muito tempo. Comprei roupas novas, coloridas, alegres. Durante 10 anos, havia usado apenas tons escuros, como se estivesse de luto permanente. Agora queria cores vibrantes, estampas floridas, vestidos que valorizassem meu corpo. Pintei a casa toda. As paredes amarelas foram substituídas por um azul claro, alegre, que fazia a luz entrar de forma diferente. Mudei os móveis de lugar, comprei alguns novos, doei as coisas que me lembravam demais dele. 3 meses depois da viagem a Poços de Caldas, eu era uma mulher diferente. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não era mais a Cida que esperava pelo Geraldo. Era a Aparecida, que estava aprendendo a viver para si mesma. Comecei a frequentar a academia do bairro. No início era apenas para ocupar o tempo, mas logo descobri que gostava de me exercitar, de sentir meu corpo ficando mais forte. Fiz amizades com outras mulheres da minha idade, algumas também divorciadas ou viúvas, todas reconstruindo suas vidas. Voltei a estudar. Me inscrevi num curso de informática para terceira idade e descobri o mundo da internet. Criei perfis nas redes sociais, não mais para procurar por pessoas desaparecidas, mas para me conectar com o mundo, fazer novos amigos, compartilhar minhas experiências. 1 ano depois, conheci Paulo, viúvo de 60 anos, aposentado, pai de 2 filhos já adultos. Nos conhecemos numa excursão para Campos do Jordão que fiz com o grupo da academia. Ele era gentil, engraçado e interessado em mim de uma forma que eu havia esquecido que era possível.
Você é uma mulher muito forte, disse ele numa tarde em que caminhávamos pela praça central da cidade. Passar por tudo isso e ainda conseguir sorrir, aprendi que a vida é muito curta para desperdiçar esperando por alguém que não quer estar conosco, respondi. Prefiro viver o que me resta do que chorar pelo que perdi. Paulo e eu nos tornamos companheiros. Não era o amor avassalador da juventude, mas era carinho, companheirismo, alegria de viver junto. Viajávamos juntos, íamos ao cinema, cozinhávamos para os filhos dele nos fins de semana. Era uma vida simples, mas verdadeira. 2 anos após descobrir a verdade sobre Geraldo, eu estava numa mesa de restaurante comemorando meu 56º aniversário. Paulo, Conceição, meus sobrinhos, algumas amigas da academia, uma mesa cheia de pessoas que me amavam pelo que eu era, não pelo que eu havia sido. Faz um pedido, disse Paulo, acendendo as velas do bolo. Fechei os olhos e pensei. O que pedir? Saúde, é claro. Paz para continuar vivendo. E que mais mulheres na minha situação encontrassem forças para recomeçar, para não desperdiçarem suas vidas esperando por homens que não mereciam suas lágrimas. Abri os olhos e soprei as velas sob aplausos. A vida havia me dado uma segunda chance e eu não ia desperdiçá-la. Hoje, 3 anos depois da descoberta, posso dizer que sou feliz, genuinamente feliz. Não porque esqueci Geraldo. Não esqueci, e provavelmente nunca vou esquecer completamente, mas porque aprendi que nossa felicidade não pode depender de outras pessoas, especialmente daquelas que nos abandonaram. Aprendi que recomeçar não significa negar o passado, mas significa não deixar que o passado defina nosso futuro. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, mais resilientes do que pensamos, mais capazes de amar de novo do que qualquer um nos disse. E aprendi, principalmente, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a ilusão. Durante 10 anos vivi na ilusão de que era amada, esperada, desejada por um homem que havia me abandonado voluntariamente. Foi doloroso descobrir a verdade, mas foi libertador. Hoje sei quem sou. Aparecida. Uma mulher de 57 anos, aposentada, que ama viajar, rir, cozinhar para os amigos, cuidar das plantas, assistir filmes românticos com Paulo, brincar com os netos de Conceição. Uma mulher que sobreviveu ao abandono, à traição, ao desespero e escolheu viver apesar de tudo. Se você está lendo esta história e se encontra numa situação parecida, esperando por alguém que não volta, se agarrando a memórias que talvez sejam apenas suas, recusando oportunidades de felicidade porque se sente presa ao passado, eu quero te dizer uma coisa. Você vale mais do que isso. Você merece mais do que isso. Sua vida vale mais do que a espera eterna por alguém que escolheu não estar nela. Não estou dizendo que é fácil. Não foi fácil para mim. Houve dias em que quis desistir, em que achei que seria mais fácil continuar vivendo na ilusão. Mas a vida real, por mais imperfeita que seja, é sempre melhor que a vida imaginada. Recomeçar não é traição. Ser feliz de novo não é desrespeito à memória do que foi. É um direito seu, um presente que você pode dar a si mesma. A aliança de Geraldo continua guardada numa gaveta. Não por saudade, mas como lembrança do que foi e, principalmente, como símbolo da minha própria força. Cada vez que a vejo, lembro que sobrevivi, que reconstruí, que escolhi viver. E se uma mulher de 54 anos, depois de 10 anos de espera e uma vida inteira de dependência emocional conseguiu recomeçar, você também consegue. A vida está esperando por você. Não a deixe esperando tanto quanto eu deixei. Esta história toca em feridas profundas que muitos de nós carregamos. A espera por quem não volta, a dificuldade de aceitar perdas, o medo de recomeçar.
Se você chegou até aqui, certamente foi tocado de alguma forma pela jornada da Aparecida. Agora eu quero ouvir você. Nos comentários abaixo, compartilhe. Você já viveu ou conhece alguém que viveu uma situação parecida? Você acredita que é possível recomeçar em qualquer idade? Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para encontrar forças e recomeçar. Não subestime o poder da sua história. Ela pode salvar vidas, inspirar mudanças, dar esperança a quem perdeu a fé no amanhã. Compartilhe este texto com alguém que precisa ler. Comente suas reflexões. Vamos criar uma rede de apoio e encorajamento mútuo, porque assim como a Aparecida descobriu, nunca é tarde demais para escolher viver ao invés de apenas sobreviver.